Como vocês vivem me pedindo lá no Instagram ou mesmo aqui no YouTube, hoje eu vou mostrar o quarto de um bebê minimalista, o quarto da minha amada filha Cleo. E aí, Minimal, tá preparado, tá preparada para essa tour diferenciada aqui no canal? Então, eu vou mostrar aqui para vocês todos os detalhes aqui do quarto da Cleo e falar para vocês quais que foram os nossos critérios de escolha de cada item que está aqui dentro. Mas antes eu quero saber o seguinte, você que está inscrito aqui, que está assistindo esse vídeo, você tem um filho, tem uma filha? Deixa aqui nos comentários, me diga se você está empolgado para ver esse vídeo e se você já pratica o minimalismo com a sua criança, né? Seja ela um bebê ou seja uma criança maior mesmo ou um pré-adolescente, enfim, deixa aqui nos comentários, eu vou adorar saber se vocês têm bebês, têm crianças em casa para poder fazer cada vez mais conteúdos desse tipo aqui no canal. E deixa eu falar, eu vou aproveitar que o quarto está vazio, que só tá eu aqui porque a Cleo tá dormindo com a Renata lá na sala, para passar para vocês alguns conceitos básicos que a gente usa como premissa, né? Como definição para criar um quarto, um ambiente minimalista para um bebê. Eu vou passar esses conceitos para vocês e depois a gente faz uma tour aqui pelo quarto da Cleo e quem sabe até ela apareça aqui, porque pode ser que ela acorde, né, enquanto eu estiver gravando. Então, sempre que você quiser criar um ambiente, um quarto minimalista, né, com aspecto minimalista, seguindo preceitos do minimalismo para uma criança, você precisa ter muito claro alguns pontos. O primeiro deles é a premissa básica de todo minimalista, que é entender o que é essencial. E como eu falei no meu vídeo sobre bebês minimalistas, que eu vou deixar aqui no card para você assistir, porque é um vídeo muito importante e é complementar desse vídeo aqui também, entender o que é essencial para um bebê, principalmente se você for pai ou mãe de primeira viagem, vai demandar de você uma pesquisa profunda, uma reflexão profunda sobre tudo que é considerado padrão, considerado como óbvio, sabe, na criação de uma criança, fazer uma reflexão sobre tudo isso e perceber se de fato são coisas que devem ser feitas, que fazem sentido. Então você vai ter que primeiro entender as demandas desse neném e desconstruir algumas coisas que a sociedade põe como padrão. Mas voltando aqui para o quarto, tá? Voltando para os itens do quarto especificamente. Quando a gente foi montar esse quarto da Cleo, além dessa questão do essencial, de entender o que seria essencial para ela, até porque mesmo se ela precisa de determinados itens, esses itens precisam ser guardados em determinados locais. Então eu preciso saber quanto de espaço de armazenamento eu vou precisar ter. Então entender o essencial é um princípio básico, tá? Mas na hora de pensar no quarto da Cleo, a gente partiu de algumas definições iniciais. O primeiro ponto a gente pensou na questão da decoração, ou seja, que tipo de elemento a gente vai trabalhar nesse quarto, de que forma e quais são as cores que a gente vai usar. Isso ajuda muito para você definir e limitar quais são os itens que você vai precisar comprar, que tipo de item você vai escolher, ou mesmo coisas que você vai precisar fazer dentro do quarto. Por exemplo, a pintura aqui de nuvens, que é o tema do quarto da Cleo, são nuvens, né? E é uma pintura que a gente mesmo fez para ambientalizar esse quarto. Tendo essa ideia pré-estabelecida das cores e dos elementos, né? No caso do quarto da Cleo, as nuvens e o tom cinza, a escala de cinza, a gente partiu para dois caminhos. O primeiro, quais são os itens que a gente pode reutilizar de alguma criança próxima da gente, que a gente pode herdar, que a gente não precise comprar, ou seja, demandar mais uma produção da indústria de algo que é usado durante um período muito curto, porque os bebês usam durante pouco tempo certos itens. Então a gente foi olhar quais itens a gente poderia utilizar de um outro bebê. Além disso, a gente foi ver também quais os itens que não necessariamente eram de bebês, mas que a gente poderia reutilizar. E eu vou explicar para vocês ao longo da tour aqui pelo quarto que itens são esses que a gente reutilizou, mas que não necessariamente são de bebês, tá? E o outro caminho que a gente precisou olhar é o que a gente precisa comprar para a decoração, o que a gente precisa comprar para que seja de armazenamento, enfim, o que a gente precisa comprar para esse quarto para deixar ele com a cara que a gente queria. E eu vou confessar para vocês, eu não tinha nem parado para pensar quantas coisas a gente precisou comprar de fato para o quarto da Cleo, tá? Mas olhando aqui, pelos meus cálculos, foram 3 itens. Claro, 3 itens porque a gente deu a sorte de ter uma criança, que no caso era o irmão da Renata, que estava deixando de usar o berço, estava deixando de usar a cômoda, e a gente pôde herdar tudo isso para a Cleo. Além disso, a gente também teve a sorte de a minha mãe e as tias da Renata, a família da Renata inteira,
tem habilidades com costura e com artesanato, com fazer bichinhos de pelúcia, de feltro, de amigurumi, enfim. Então a gente teve essa sorte. Então essas pessoas também puderam fazer alguns itens aqui para o quarto da Cleo. E esse é um ponto que eu queria sugerir para vocês. Sempre que possível, quando for comprar itens para essa criança, busque alguém que possa produzir um artesanato muito bacana, muito bonito, seja para algo mais prático, seja para decoração. Isso vai deixar o ambiente mais rico e, sem sombra de dúvidas, muito mais sustentável. Bom, então chega de conceito, eu vou fazer a tour pelo quarto da Cleo, vou mostrar para vocês por que a gente escolheu cada um dos itens que estão aqui dentro. Ó, então a gente está aqui na porta do quarto da Cleo, com esse enfeite que a gente botou até na porta da maternidade, que foi a avó dela que fez, né, filha? E a gente vai pedir autorização pra Cleo pra poder gravar no quarto dela de verdade, pra mostrar tudo. Tá autorizada, filha? Eu vou entender isso como um sim, tá? Eu acho que qualquer coisa que ela fizesse eu ia dizer que era sim, mas não tem problema nenhum. Então eu vou mostrar o quarto dela pra vocês e depois ela aparece de novo, tá bom? Pra encerrar o vídeo. A gente vai invadir teu quarto. Bom, como foi autorizada a entrada aqui no quarto pela própria Cleo, vocês viram, tá? Não são coisas que eu tô falando, ela que autorizou. Vamos começar a fazer a tour aqui pelo quarto dela. Vem cá. Então eu vou começar essa tour aqui pela parede, que foi a parede que a gente pintou dentro do tema do quarto da Cleo, que é nuvens, né? Com essa ideia de tons de cinza e tudo mais. Parece até meio as nuvens lá da parede do Toy Story, né? Quem assistiu sabe. Né, são um pouquinho maiores e com cinza no fundo, não é azul. E aqui do lado já tá o bercinho dela. Esse berço dela, tá? Vou dizer pra vocês, ó. Tem várias coisas legais aqui nesse berço. Primeiro, que o berço era do irmão da Renata, do tio da Cleo, que deixou de usar assim que a Cleo nasceu e ele veio pra cá. Depois, esse dossel também foi de outra criança que a minha mãe deu e a criança parou de usar e a gente herdou esse dossel lindo, bonitão, olha só, que veio aqui pro berço da Cleo. E além do berço e do dossel já terem sido de outra criança, toda a parte de, tanto de proteção do berço, né, quanto de colcha, roupa de cama, enfim, foi feito ou pela tia-avó da Renata, que trabalha com costura, ou pela minha mãe, que também faz artesanato e costura. Então a gente pôde pedir para elas algo que fosse dentro do tema do quarto da Cleo e dentro das tonalidades que a gente queria, né? Aqui, como vocês vão poder ver, embaixo do berço da Cleo, a gente deixa alguns itens que a gente não costuma usar com muita frequência, tá? Então, nessa caixa organizadora aqui, eu deixo uma bolsa que eu uso para passear com ela, pra gente ir pra praia e tudo mais, e agora no inverno a gente usa pouco, e algumas mantinhas também que a gente ganhou, né? Tem essa outra caixa, tem esse ninho que a gente ganhou de presente também, feito à mão por uma outra pessoa, muito legal esse presente. E tem essa outra caixa que é com roupas de neném da Cleo, que sinceramente a gente está já planejando um novo bebê e muita coisa vai ser reutilizada com certeza. Então, saindo aqui do berço da Cleo, eu vou para cá, ó. Lembra que eu falei que tiveram 3 itens que a gente precisou comprar para o quarto da Cleo? Um desses itens foi esse par de prateleiras que a gente acreditou que combinava com a ideia da nuvem, né? Essa curvatura, branquinho e tal. Então conversava legal. Isso aqui foi algo que a gente comprou para decoração. Mas sabe o que é mais legal de tudo? Todos os itens que estão decorando essas prateleiras, eles foram reutilizados de alguma forma. Eles não foram comprados para estarem aqui, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. E por que eles estão aqui? Primeiro, esses bichinhos que a minha mãe fez uma coleção e a gente acabou trazendo porque a gente gostou, achou que ia combinar com o quarto da Cleo e tudo mais. E esse livro aqui, ó, do Rei Leão, ele tem tudo a ver com a gente, né? Porque a gente ama a Disney, a Renata faz musical, eu já fiz musical durante um bom tempo, a gente ama Rei Leão e esse livro tava lá na minha mãe, que ela começou a comprar a coleção e tal, tava lá parado. A gente resolveu trazer tanto para decorar quanto para contar as histórias para Cleo. Agora, nessa prateleira aqui, tem algo muito, muito especial pra gente, que é esse artesanato aqui, que foi feito pelo meu avô. E como a gente tinha o quarto da Cleo já pensado em tudo em tons de cinza, a gente queria alguns elementos para trazer cor, né? Trazer essa coisa mais alegre. Então, esses artesanatos que foram feitos pelo meu avô e que, infelizmente, ele não teve a chance de conhecer a Cleo, né? Ele partiu alguns meses antes, ele soube que a Cleo iria vir, que ela iria nascer, ainda não sabia se era menina ou menino,
mas ele nos deixou, então ele está aqui representado, a lembrança dele, e também dando essa cor, esse ar alegre, dentro desse quarto que a gente escolheu deixar com mais tons de cinza. Então tá aqui. E dentro desses potinhos aqui a gente põe alguns itens que a gente usa, ó. Tá a tesourinha da Cleo, o termômetro, também serve como um local para a gente guardar, então ele está decorando e também ele é funcional. Essa nuvem aqui também era um item que tinha na casa da minha mãe que ela não usava e a gente trouxe para decorar. Então, zero investimentos na decoração aqui, ó. Tudo a gente ganhou de alguma forma. Saindo ali das prateleiras e vindo aqui para esse lado aqui, ó, logo quando entra, a porta tá aqui atrás de mim, entra à esquerda, a gente tem a cômoda da Cleo, onde ficam as roupas e as fraldas ecológicas dela ficam aqui. Ali tem o trocador e tem aqui esse item enfeitando esse quadrinho, que é o segundo item que a gente comprou para decoração do quarto da Cleo, tá? Foi tudo pensado, pô, estrelinha, cinza, tudo a ver com as nuvens e tudo mais, a gente resolveu comprar para deixar aqui decorando essa área, tá? Então é o segundo de 3 itens que a gente comprou para decorar o quarto da Cleo. E essa cômoda aqui, ela é a cômoda que era do irmão da Renata também. Assim como o berço, a cômoda veio. Aí teve uma coisa que a gente fez para deixar um pouquinho mais dentro do universo aqui do quarto da Cleo, que foi deixar isso aqui branco, ó. Esse detalhe aqui da frente era azul e a gente colocou um adesivo branco para deixar tudo branco dentro do tema do quarto da Cleo. Esse porta-retrato também veio da casa da minha mãe, que ela não estava usando, e a gente colocou as nossas fotos aqui. Vocês vão ver no detalhe aí no vídeo, que eu vou fazer alguns takes de detalhe para vocês verem tudinho como que é de fato. E aqui em cima tem um anjinho da guarda que a minha mãe deu para decorar. Ela comprou especialmente para a Cleo e para deixar aqui decorando, então é uma das decorações que está aqui em cima. Agora eu vou mostrar para vocês o que tem dentro da cômoda da Cleo. Nessa primeira gaveta estão as fraldas ecológicas dela, né? Vou pegar uma para mostrar para vocês. As fraldas ecológicas, elas são fraldas de pano, né? Cheio desses botõezinhos que vocês podem ver para fazer o ajuste à medida que a criança vai crescendo, né? E aqui na parte de trás você coloca os absorventes na fraldinha. Então, para quem não conhecia, assim que é a fralda ecológica. Aqui embaixo, então começa a vir as roupas da Cleo, né? Aqui são os acessórios, as toucas, meia, luvinha, né? Tem até um tênisinho, embora neném não use tênis, né? Volta e meia a gente coloca só para enfeitar ela quando ela vai sair, até porque esse tênisinho a gente ganhou de uma outra criança que deixou de usar e passou para a Cleo. Aqui embaixo estão as roupinhas dela, que a gente gosta tanto, nas tonalidades que a gente escolheu, né? Que a gente gosta, com os bichinhos que a gente gosta. A grande maioria a gente ganhou de alguém, ou novas ou usadas, né? No caso desse tigrão aí é usado, mas que fica muito fofinho na Cleo. E aqui são outras roupas e coelhinhos. Agora esse trocador aqui a gente ganhou, herdou de uma outra criança também que não ia mais usar, e agora a gente não está mais usando ele. Ele é um trocador e uma banheira embaixo, então a gente usou no começo, bem no comecinho, que a Cleo era menor, e agora a gente não está mais usando e a gente vai passar adiante para uma outra criança também. Muito importante isso, gente. Reutilizem e passem adiante. Não precisa guardar tudo de uma criança como lembrança, enfim. A maior lembrança é a própria criança, são as fotos desses momentos com esses itens, são as fotos, são os vídeos que você vai guardar de recordação depois. Não precisa guardar nenhum item físico, nenhum objeto para ter essa memória, tá? Tenham isso em mente. Bom, e aquele terceiro item que eu falei que a gente precisou comprar para o quarto da Cleo foi só a cortina dela, então que é extremamente funcional, né? Então a cortina do quarto dela não tem muito o que mostrar, inclusive aconteceu que aqui tem muita umidade e ela acabou ficando, sabe, um pouquinho mofadinha assim, então a gente vai ter que dar um trato nela agora que a gente vai sair aqui dessa casa, que é uma casa alugada, né, que a gente vai dar um trato nessa cortina para ela ficar zero de novo, mas é uma pena, porque a gente comprou ela novinha, menos de um ano, ela já está um pouco deteriorada por causa da umidade, mas coisas que acontecem. Aí, por fim, eu vou até sentar aqui no chão para mostrar para vocês um negócio. Olha isso aqui, que legal. Aqui, vocês não estão vendo direito, eu vou virar de lado. Tem o bebê conforto que também era do irmão da Renata. A gente só mudou o tecido, pediu para mudar. Olha só que bacana. Esse cavalinho aqui, ele não era cinza e branco, ele era na cor de madeira. Mas o mais legal desse cavalo aqui é que ele era meu quando eu era criança. Esse cavalinho foi feito pelo meu avô, né, quando eu era criança. Ele só ficava na madeira mesmo, ele nunca tinha sido pintado. E o que aconteceu? Ao longo dos anos, ele
ele sofreu com ataque de cupins. Aí ele foi reformado, foi refeito basicamente por um amigo da família, né? Mas é o mesmo molde, foi usado todo o formato, tudo igual, é o mesmo cavalinho que o meu avô fez. Inclusive as ferragens são as mesmas, a parte de ferro aqui da estrutura. E ele é um cavalinho que fica aqui decorando o quarto da Cleo. Quando ela puder usar, ela vai usar. Enquanto ela não pode, toda criança que tem idade para brincar, que vem aqui em casa, brinca com esse cavalinho e adora. Então a gente pode dar um significado, uma utilidade, porque a Cleo vai vir a brincar com ele, enquanto ela não brinca, outras crianças brincam com esse cavalinho, para algo que estava guardado, né? Como vocês sabem. Eu defendo que vocês guardem na vida de vocês apenas objetos que vocês vão usar de fato, né? Que tem uma função na vida de vocês. Esse objeto estava sendo guardado, claro, pela minha mãe, né? Muito provavelmente, se fosse meu, eu já teria me desapegado e estaria tudo bem se ele não estivesse aqui hoje, tá? Estaria tudo bem. A questão é, já que ele estava lá, ao invés de ele ficar sendo uma acumulação, uma tralha na casa da minha mãe, ele virou algo útil e simbólico também aqui na nossa casa, no quartinho da Cleo. Então, para encerrar esse vídeo, eu trouxe a Cleo, falei que eu ia trazer ela no final para vocês. Então, para encerrar, se você gostou desse vídeo, se você gostou de ver essa coisinha fofa aqui no canal, né, filha? Deixa o like aqui embaixo, tá? Deixa seu comentário dizendo... deixa seu comentário dizendo o que você achou do quarto minimalista. Nossa, ela tá muito empolgada, ela quer saber o que você achou do quarto minimalista dela, né, filha? E claro, não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, porque assim você vai saber sempre que sair vídeo novo por aqui. E se quiser ficar mais conectado com o estilo de vida minimalista e ver essa coisinha fofa também mais vezes, me segue lá no Instagram, @aldais_minimal, tá certo? Por fim, como é que fala, filha? Como é que termina o vídeo do papai? Construa sua vida com o essencial e a gente se vê no próximo vídeo. Você adora, parceiro? Você adora o vídeo, né, filha? Esse aqui é o pós-créditos do papai. Bate palma, filha, bate. Bate palminha.